vocês estão nessa tarde de sábado maravilhosa? Muito gratificante ver vocês todos aqui. Vou dar alguns avisos antes da palestra. Então, desde já, gostaria que vocês colocassem o celular em silencioso, tá? Porque já é uma forma da gente estar concentrando cada vez mais na nossa palestra de hoje e nas atividades que aqui vão estar sendo colocadas. Temos também a venda de livros lá fora, lá perto da recepção, como também temos uma cantina. A venda dos livros e também da cantina serve para nós estarmos aqui mantendo toda essa estrutura, tudo isso aqui que vocês veem, é tudo por doação. Então, se vocês também quiserem estar fazendo a doação, temos a chave desse ali, que você pode estar fazendo sua contribuição aqui para o centro. Está dando essa continuidade dessa casa maravilhosa. Nós também estamos ainda fazendo a campanha de arrecadação de alimento, porque a gente também faz o trabalho de estar tendo assistência com algumas famílias e também em parceria com o pessoal do Cuidadores de Animais, a gente também arrecada comidas para pets, tá bom? Então quem quiser estar trazendo ração também pode estar fazendo essa doação aqui. Lembrando que os nossos estudos, né? Temos praticamente a semana toda, como você vê. Aos sábados temos a palestra pública, que é às 17 horas. Também temos atendimento fraterno, que começa às 4h30. Aos domingos já vai voltar agora o estudo das 16 horas, que no caso esse vai ser bastidores da mediunidade. Então já começa a partir de amanhã, nós temos estudos aqui a partir das 16 horas. Na segunda-feira temos a Evangelioterapia, e que também é às 19 horas, com vibração também. Os nossos estudos online, temos na terça-feira, vamos também retomar, viu, o pessoal que está fazendo o EF1, terça-feira, 8 horas, nós vamos retomar os estudos do EF1, sendo que vai ser agora online. Nós fizemos a primeira parte presencial, agora a segunda parte vai ser online, toda terça-feira às 20 horas. Quem participa do ED1 e não colocou o nome, deu o nome aqui na recepção para poder colocar no grupo, tá bom? Temos também o estudo na sexta-feira, que é para o jovem, né, às 17h30, né, está acontecendo, às 17h30. E temos muitos outros estudos aqui acontecendo na casa. Então, se você quiser participar, temos o estudo da Joana de Anjo, temos do André Luiz. Se você quiser estar participando, dê seu nome ali na recepção, que a gente coloca o seu nome no grupo e você pode estar participando desses estudos e aprimorando cada vez mais o entendimento da espiritualidade. Lembrando que quem está fazendo atendimento fraterno, dá o nome ali toda vez que chegar aqui, dê os nomes de vocês para a gente poder fazer esse controle. Porque todos que passam pelo atendimento fraterno tem uma certa quantidade de atendimento fraterno para depois a gente fazer uma avaliação e ver como é que vocês estão também, né? Também tem a quantidade de passe, né? No caso, né? E é isso. Então, para a tarde de hoje, nós temos a leitura do Minuto de Sabedoria, capítulo 23, que diz assim: tenha equilíbrio e alegria, saiba ser reconhecido, não lance pedras a quem o beneficiou, não se julgue diminuído quando o ajudarem, saiba agradecer, quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhes derem, e jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Então é com essas palavras que eu chamo todos vocês para fazer a nossa prece inicial. Quem quiser se sentir à vontade, fechar os olhos. Senhor Jesus, irmã Sheila querida, espiritualidade dessa casa, Deus de infinita bondade, ilumine esse momento maravilhoso que nós vamos ter, que possamos estar sempre abertos às palavras do Cristo, que possamos estar sempre abertos a ser grato
Obrigado, Senhor Deus. Ilumina a palestra de hoje do nosso irmão Márcio, que ele estará fazendo aqui, e que nos dê bastante entendimento para podermos adquirir todo o conhecimento que será colocado. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, gente. Probleminha técnico, mas creio que dá para a gente levar aqui através da palavra do entendimento, tá bom? É apenas umas frases para a gente ir fixando aqui a nossa visão, mas já que não está dando certo, não tem problema, a gente vai comunicando, tá? Então, boa tarde novamente a todos que estão aqui presentes, encarnados, e nossos irmãos desencarnados, né? E a todos os irmãos também que estão nos acompanhando através do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar novamente aqui nessa tribuna, né? Que a última vez que eu estive aqui foi em janeiro, então já faz um tempinho, né? Que eu tinha estado aqui com essa discussão, né, do conhecimento da doutrina espírita com todos vocês, tá bom? Então, o nosso tema de hoje está voltado para o nosso livro, né, que é intitulado A Obra de Allan Kardec, uma das obras da codificação, que é a obra O Céu e o Inferno, tá bom? Muito bem, o Ricardo está me ajudando aqui para poder aparecer também aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo, né? Então, é essa obra que a gente vai fazer um pequeno comentário, né? Na verdade, não é um estudo, é só uma palestra para a gente poder ter esse entendimento e uma comemoração. Por quê? Porque dia 1º de agosto foi o dia 1º de agosto de 1864, foi o dia que foi lançada a obra O Céu e o Inferno, que a gente vai discutir um pouquinho mais, tá? Então, para a gente poder entender, né, um pouco da obra, né, vamos falar um pouco sobre o que seria o céu e o que seria o inferno, né? Porque às vezes você vê o nome em cima, a obra, O Céu e o Inferno, né? Às vezes você vê o nome meio impactante, né? Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer a obra, a gente vê que é uma obra gratificante, porque ela vai nos engrandecer através do seu conhecimento de tantas palavras, tantos termos que a gente ouve desde o nosso nascimento e que, na verdade, a gente tem certas indagações, certos questionamentos que, pelo aprendizado que a gente teve, a gente fica calado, porque dizem que é assim mesmo e a gente não questiona. E vem a doutrina espírita, através deste livro, né, fora os demais que vêm antes dele, nos esclarecer acerca de todos esses termos que serão colocados aqui. Então, vamos lá. De onde vem, então, né, esse nosso conhecimento sobre céu e inferno?
que seria o céu, primeiramente? Então a gente tem um entendimento que vem lá dos antigos, né, sobre o que seria o céu. Os antigos entendiam que o céu seria uma abóbada, um teto, né, um teto dividido em várias camadas, na verdade em 7 camadas. Né? Essas camadas seriam transparentes, como se fossem umas camadas de cebola. Aqui uma camada, depois outra, até fechar a 7ª camada. E em cada camada dessa teriam certos astros que ficariam nela. Tipo, uma camada ficaria algumas estrelas, na outra ficaria outra, na outra ficaria a lua, e por aí ia. A última camada, né, que seria a 7ª, estaria reservada aos seres superiores, né, que no entendimento de vida futura da época, né, eles entendiam que era para onde as pessoas que teriam uma boa ação, né, iriam para essa 7ª camada, que ficou intitulado como 7º céu. Né? Então, os antigos tinham esse entendimento do que seria o céu. Então, passando para o inferno, né? O que venceu o inferno? Né? O inferno, do entendimento que a gente tem, que a gente adquiriu desde criança, a gente compreende que os homens de todas as épocas, eles acreditaram nisso que a gente acabou de falar, né? Por intuição, que a vida futura ela seria de acordo com as nossas obras, diante do bem ou do mal. Né? Se fizéssemos o bem, iríamos para o céu. Se fizéssemos coisas não boas, se fizéssemos o mal, nós iríamos sofrer. Né? E esse sofrimento, a gente vai ver aqui o que seria esse sofrimento. Esse sofrimento seria em um local físico intitulado de inferno, que a gente vai ver também essa questão da evolução, de como se chegou até o inferno que a gente conhece hoje. Né? Não o inferno que a gente vai descrever agora aqui segundo a doutrina espírita. Tá? Então é esse o entendimento. A gente está apenas falando do entendimento que a gente tinha sobre céu e inferno. Agora nós temos um outro entendimento. Não é isso? Dentro da doutrina espírita a gente tem um outro entendimento do que seria céu e inferno. Então, não podendo compreender, né, essa questão do inferno, não podendo compreender, senão o que vê esses homens primitivos, esses homens antigos, porque não tinha entendimento do mundo espiritual. Então, eles só podiam comparar uma coisa com algo material. Então, o que eles comparavam? Com os nossos sofrimentos aqui na Terra. Só que o inferno seria os sofrimentos que a gente passa aqui na Terra de maneira intensificada, em uma maior proporção. Seria um sofrimento maior do que o que a gente já passa aqui na Terra. E esse sofrimento seria eterno. Né? Então é esse o entendimento de inferno que se teve lá de antigamente. Só um momentinho, gente. Então, depois desse entendimento, né, da ideia de céu e de inferno, né, nós vimos aqui a questão do prefácio do livro O Céu e o Inferno. O que o prefácio desse livro vem nos falar? Né? Bom, o prefácio da obra, né, tem uma partezinha lá dele que nos fala assim: o universo, isso aqui é uma coisa que a gente vai mexer com toda a palestra, vai ser em cima dessa frase aqui, desse parágrafo aqui. O universo é um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros constroem. Resumindo, o universo é o que? Está sempre em transformação. Está sempre em construção. E essa ideia, o Espiritismo ele traz para a gente de que essa transformação, ela se dá, como diz aqui, em todo o universo. Então, desde a sua forma macro, que é o universo que está sempre em transformação, até na sua forma micro, as células, bactérias, átomos, né? E a gente pode colocar para nós mesmos, né? Que é uma lei natural, é uma lei de Deus a nossa transformação. Só que a nossa transformação para
melhor, para a perfeição. Então, a cada dia a gente vai estar trabalhando essa transformação. E hoje, esse dia que a gente está aqui, tendo esse conhecimento, tendo esse entendimento de transformação, nós estamos dando um passo a mais para o nosso processo evolutivo, para essa nossa transformação. Porque a partir do momento que eu tenho o conhecimento, eu tenho as ferramentas para que eu possa dar um passo a mais nesse processo evolutivo, nessa transformação. Tá certo? Então, continuando. Cada um talha sua pedra para o novo edifício, cujo plano definitivo é prerrogativa do grande arquiteto. Porque você pode se perguntar, sim, mas por que o universo tem que estar sempre em constante transformação? É prerrogativa do grande arquiteto. É uma decisão de Deus. É uma decisão de Deus. Ah, mas por que é uma decisão de Deus? Os Espíritos nos falam que tem coisas, né, tem situações que a gente ainda não tem compreensão, não temos mecanismos de compreender. Então são coisas que ainda não são ditas para a gente. No momento que é falado para nós, é o que a gente pode entender. Certo? Então, nesse momento aqui, a gente entende o quê? Que essa transformação contínua do universo, que nos inclui, né, é uma prerrogativa do grande arquiteto. Foi Deus que decidiu assim, que nascemos, Ele nos criou simples e ignorantes, e estamos caminhando, né, há vários séculos, há vários milênios, para um dia chegarmos à perfeição, assim como Cristo o é perfeito, como Ele mesmo nos falou. Um dia farei obras iguais à minha e até maiores. Ou seja, um dia seremos perfeitos assim como Cristo é perfeito. E Ele é o nosso modelo e guia. Né? Como a gente já falou aqui várias vezes, Ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo e é o nosso guia, porque Ele já passou por tudo isso que a gente está passando e Ele sabe o caminho das pedras. Ele sabe por onde ir, por onde chegar mais facilmente a essa questão da perfeição, né? Por isso que Ele é o nosso modelo e guia. E cuja economia só será compreensível quando suas formas começarem a delinear-se acima da superfície do solo, que foi isso que a gente acabou de falar, né? Que a gente só vai ter uma maior compreensão de todo esse processo de transformação quando nós tivermos um grau evolutivo maior. O que acontece com a revelação dos Espíritos, né? Teve a primeira revelação lá com Moisés, a segunda revelação com Jesus e a terceira revelação com a doutrina espírita. Então, a cada passo que a gente vai dando no conhecimento, a cada passo que a gente vai dando nesse processo de evolução, vai se abrindo novos horizontes para a gente. O que isso quer dizer? Para eu poder ter um entendimento mais avançado, eu tenho que ter uma base. Por exemplo, eu não posso sair do jardim da infância e já ir direto para uma faculdade. Eu estou lá com meus 3 anos de idade, né, saindo do jardim da infância, eu vou direto para uma faculdade? Não tem como. Chegar lá eu não vou entender nada. Então eu tenho que passar por todos esses processos de conhecimentos gradativos que vão se somando uns aos outros até eu ir adquirindo base para eu chegar na parte superior, na perfeição. Tá certo? Então esse é o entendimento do Cristo. Por que não foi falado isso que nós sabemos hoje, que nós estamos comentando hoje, lá na época de Moisés? Por que será que não foi dito lá na época de Moisés todo esse conhecimento que a gente tem hoje? Lá foi colocado apenas os 10 mandamentos, né? Apenas os 10 mandamentos. Tá? A lei mosaica. É porque eles não tinham ainda a base, não tinham o entendimento que a gente já tem construído há séculos para podermos absorver todo esse conhecimento. Se fosse falado isso que a gente está comentando agora nessa sala para o pessoal da época de Moisés, eles não iam assimilar nada. Era como ensinar assuntos, tarefas, situações do ensino superior para crianças lá do jardim da infância. Então, continuando aqui, o título da obra, né, continuando ainda no prefácio, o título da obra indica
indica claramente o seu objetivo. Né? Qual é o título da obra? O céu e o inferno. Indica claramente o seu objetivo: esclarecer ao homem o seu destino. A doutrina espírita, ela nos orienta, né, como chegar e onde chegar, onde nós iremos chegar. Antes da doutrina espírita, eu não sabia para onde eu iria. A gente não tinha certeza de nada. Para onde é que eu vou, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Hoje em dia eu sei para onde eu vou e como eu devo caminhar. Se eu fizer errado, eu sei também para onde é que eu vou. Se eu fizer certo, eu sei para onde que eu estou me dirigindo. Né? Então a gente tem essa orientação. Né? É isso aqui. E no caso o livro Céu e Inferno, ele é mais uma ferramenta dentre a obra da codificação que nos orienta nesse caminho da vida futura, do conhecimento da vida futura, né? A partir dos estudos, né? A partir dos ensinamentos que a gente vai, dos entendimentos que a gente vai adquirindo com os estudos. Então, tudo foi deduzido. Isso aqui é muito interessante, a gente vê lá no EJA, né, Jefferson? Tudo que foi deduzido da obra, aliás, tudo isso aqui do céu e inferno, da obra do céu e inferno, foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. Ou seja, a obra do céu e inferno, assim como as outras obras da codificação, não foram achismo de Kardec. Não foi Kardec que escreveu: eu acho que deve ser desse jeito aqui. Eu acho que aqui poderia... Não foi nada de achismo. É por isso que a doutrina espírita, além de religião, além de filosofia, ela é ciência. Tudo que Kardec codificou foi feito através de estudo, através de análise, através de observação dos fatos e da concordância desses fatos. A partir de tudo isso, sem um conhecimento pré-concebido de Kardec, Kardec não estava imaginando nada. Eu acho que vai dar isso aqui, então eu vou por esse caminho. Não, Kardec não foi isso. Ele foi totalmente neutro na sua pesquisa, na sua codificação. Vamos passar aqui, pessoal. Então, para finalizar a questão do objetivo da obra, né? O quarto livro da codificação da doutrina espírita, preparado por Allan Kardec, tem como objetivo explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo. A gente vai ver que a obra inteira, depois quando vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, vocês vão ver que a gente está no tribunal divino. A gente se encontra aqui encarnado nesse planeta de provas e expiações no tribunal divino, onde nós receberemos as nossas sentenças, digamos assim, de acordo com as nossas obras, como diz o próprio Cristo, a cada um segundo as suas obras. Isso é fantástico, né? Ou seja, só depende de nós. Deus não castiga ninguém. Se eu quiser o melhor para mim, basta eu escolher fazer o bem. Não é? Basta eu querer fazer o bem. É mérito da gente. Tudo que a gente tem é mérito nosso. Basta a gente correr atrás, né? A cada um segundo as suas obras. Então, baseado no conteúdo introduzido em O Livro dos Espíritos, assim como os demais livros da codificação, né, ele foi construído a partir do Livro dos Espíritos. Para a gente entender mais ou menos aqui a sequência de como foi publicado essa obra, O Céu e o Inferno. Então, o Espiritismo começou, né, em 18 de abril de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é a base para todos os outros 4 livros da codificação. São 5 livros. Começa com o Livro dos Espíritos, isso aqui já foi falado no curso aqui sobre o Comércio pelo Começo, e onde o Livro dos Espíritos vai ser a base para os outros 4, que é o Livro dos Médiuns,
foi o segundo, que foi publicado em 15 de janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em 1864. E o Céu e o Inferno, que foi no dia 1º de agosto de 1865. Finalizando com a Gênese, né, que foi em 1868. Não é isso? Então finaliza todos esses 4 livros baseados no livro dos Espíritos, com todas as 1019 questões que tem lá. Tá? Que também é fantástico, a gente deve estudar esse livro também, que dá muito embasamento para a gente. Vamos lá. Então, o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos conhecer a obra e suas principais contribuições para o entendimento da justiça divina? Então vamos lá, conhecendo a obra. Agora a gente vai entrar no esqueleto, né? na estrutura da obra O Céu e o Inferno. Né? Lendo-se este livro com atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Aí você já fica preocupado. Julgamento. Como a gente falou, nós estamos de quê? Sempre com o nosso livre-arbítrio exercendo as nossas atividades. E essas atividades elas estão sempre sendo julgadas por um tribunal divino. Na primeira parte, falar para vocês, o livro se divide em 2 partes. A primeira parte, ele vai falar sobre a parte teórica dessa justiça. Como que se dá? Aqueles vários termos que eu estava falando no início, né? Sobre o medo da morte, ele vai falar sobre o céu, vai falar sobre o inferno, vai falar sobre anjos, vai falar sobre demônios, vai falar das penas eternas, né? Então, como é que Kardec vai explanar essa situação? Ele explana de forma bem didática. Por exemplo, ele dá o tema, né? Ele cita o tema e em cima do tema ele vai dizer o que as religiões da época falavam sobre aquele tema. Aí ele vai ter um argumento que vai justificar que aquela situação que as religiões da época diziam está errado e vai colocar como que o Espiritismo desenvolve a resposta para aquela situação. Eu sei que ficou complicado na cabeça de vocês, mas eu vou dar um exemplo aqui, fica mais fácil, né? Então o que acontece? O tema, por exemplo, penas eternas. O que a gente entendia? Que se eu fizesse uma coisa errada, se eu vivesse em pecado, digamos assim, a vida inteira, morri, pronto, estou condenado eternamente a queimar no fogo do inferno. Não é assim que se tem um entendimento? Aí Kardec vai falar disso, diz o que a religião fala sobre isso, e ele vai rebater toda essa situação. Então Kardec vai caçar confusão com as outras religiões? Não é caçar confusão. Se vocês verem a maneira que ele fala de forma bem, como é que eu posso dizer? Bem respeitosa, né? Ele vai só colocando os fatos, né? O que é, o que não é, como pode ser, o que deixa de ser, mas nunca com zombarias, nunca com desdém, nunca com desrespeito os pensamentos das demais religiões. Ele apenas coloca o fato, diz por que não pode acontecer e ainda diz como é que acontece. É didático demais, é impressionante, é maravilhoso. Então, aí ele diz lá, né, que essa questão da questão você morreu e você vai para o inferno eternamente, né? Aí ele diz que isso não é assim, porque se assim fosse, Deus na sua infinita bondade, Deus que é a suprema benevolência, a suprema misericórdia, como é que ele vai ter as suas criaturas, seus filhos, e ele vai colocar para arder no fogo do inferno eternamente? Não é uma contradição? Se nós que somos maus, como diz o Cristo, nós que somos maus, não sabemos dar coisas ruins para os nossos filhos, imagina Deus. Então isso é uma contradição, é isso que Kardec fala, né? Isso não existe. Então, como é que Deus vai ficar feliz vendo seus filhos sofrendo eternamente, não tem fim, eternamente sofrendo
Meu Deus do céu, cadê a misericórdia de Deus aí? Então é dessa forma que ele vai justificando. Aí ele vai e diz que isso não acontece, aí ele explica a luz do Espiritismo. Por quê? Porque existe a reencarnação, existe a vida, o Espírito com vida imortal. Ou seja, se a gente errou nessa vida, se a gente não fez o bem, a gente vai ter outras oportunidades, mais uma oportunidade e outra, até a gente acertar. Isso sim é benevolência, isso sim é um Deus misericordioso, que nos dá várias oportunidades de acertar. E Ele não só nos dá a vida, várias outras vidas, que já é uma graça enorme, mas também nos dá os meios para nos melhorarmos a cada dia, como diz lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre os flagelos destruidores. E não teriam outro meio de Deus fazer os homens aprenderem, a não ser com os flagelos destruidores, as catástrofes? E os Espíritos falam, sim, e Ele o faz todos os dias, constantemente. O problema é que os homens não aproveitam as oportunidades para evoluir. Aí é por isso que, vez por outra, vem um flagelo destruidor para poder a humanidade avançar mais rápido. Certo? Então vamos lá, continuando. Deixa eu ver bem o que passou aqui a página. Pronto. Então, continuando aqui, na primeira parte temos a exposição dos fatos que o motivaram e a apreciação judiciosa, sempre, pronto, essa palavra que eu estava procurando, sempre serena dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Então Kardec, ele vai expor todas essas situações, todos esses temas de forma serena. Ele não vai ficar confrontando nenhuma religião da época. Ele coloca tudo de forma respeitosa. Na segunda parte, que já é a parte do exemplo, a primeira parte é a teoria, a doutrina. A segunda parte é o exemplo, né? A prática. Na segunda parte do Céu e o Inferno, da obra do Céu e o Inferno, acontece o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual, ou seja, ele vai descrever lá os espíritos felizes, né, vão ser colocados em um contexto, os espíritos sofredores, né, os espíritos suicidas, e assim ele vai descrevendo cada testemunha e cada depoimento. E diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia a sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Foi isso que a gente falou agora há pouco. Sentença definitiva, que ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Ou seja, se Deus se ele fosse apenas justiça, né, ele não fosse também infinita misericórdia, a gente estaria em maus lençóis, porque o tanto de coisa que a gente faz errado, se fosse para a gente responder pelos nossos atos, né, eu não sei se a gente suportaria. Né, mas de acordo com o nosso mínimo gesto de bondade, de tendência a mudar daquela situação que a gente se encontra, Deus se enche de misericórdia. Então é como a gente falou, é de acordo com os nossos atos, de acordo com as nossas obras. Né? Se ele vê esse mínimo gesto, ele vai diminuir muito a sua pena, digamos assim, o que você teria que pagar. Né? Eu tenho um exemplo aqui para a gente poder entender, né? Um exemplo prático. Por exemplo,
um grande trabalhador de uma casa espírita, aquela pessoa dedicada, que fazia sempre o bem, o famoso homem de bem, né? Aquela pessoa bondosa, trabalhadora do bem. Ele passou a vida inteira, né, se dedicando a fazer o bem, a trabalhar no bem, e o que aconteceu? De repente ele sofreu um acidente automobilístico. Aí todo mundo se questionou, né? Meu Deus, mas como é que pode uma pessoa tão boa e acontece uma coisa dessa? Todo mundo ficou assim revoltado, digamos, né? Por quê? Aí o pessoal começa a dizer, tanta gente ruim não acontece nada, né? E uma pessoa tão boa. Aí o que foi que aconteceu? Esse irmão que desencarnou nesse acidente, né, ele, depois de uma reunião mediúnica, ele falou que aquilo aconteceu por mérito dele. Por quê? Porque no plano reencarnatório dele, não sei se todos sabem, mas a gente já viu aqui que antes de a gente reencarnar, a gente faz um planejamento reencarnatório, e esse planejamento reencarnatório dele, para ele expiar suas dívidas de outra vida, era para ele desencarnar após o sofrimento de 8 anos de um câncer. Era para ele passar 8 anos com suas dores, com seus sofrimentos, com suas mazelas, acamado e tudo mais que poderia acometê-lo, para ele poder quitar suas dívidas do passado. Por mérito dele, por trabalho no bem, por se doar aos irmãos, esse sofrimento de 8 anos que foi acontecer se apagou. Num acidente, ele passou para o plano espiritual. Estão entendendo como a misericórdia de Deus é maravilhosa? Então é isso que a gente tem que entender, o trabalho no bem. E a gente vai ver, quem for ler o livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, vai ver o relato dos Espíritos felizes, assim, maravilhados, assim, meu Deus, mas eu não fiz nada diante dessa maravilha que Deus me entregou aqui. Eu fiz muito pouco, eu estou recebendo. Não tem mensuração para isso. É maravilhoso, é enorme o que Deus está me dando. Eu não fiz nada, praticamente nada, para merecer tudo isso. Mas é o que o Cristo falou. O Cristo falou o quê? Se fizesse o bem de um, você poderia receber 2, 10 ou até 100 vezes mais. Então é isso que o Céu e o Inferno vem nos esclarecer, nos ajudar, nos guiar, nos orientar a fazer o bem. Nos exortar, nos dar força de seguir no bem, dessa recompensa na vida futura. Para a gente não ficar sempre pensando em tragédia. Não, tudo que acontece com a gente nessa vida foi o quê? Foi o que a gente plantou no passado, e hoje a gente está colhendo os nossos frutos. E esses frutos que a gente está colhendo não é para a gente sofrer, não, é para a gente se melhorar, para a gente evoluir. Para a gente não passar mais por essas dores, para uma próxima reencarnação a gente já vir melhor, já vir com menos situações de desafios. Não é Deus nos castigando, é Deus nos dando os meios necessários para a gente evoluir. Só para finalizar essa questão do exemplo, uma outra situação recente de uma pessoa que desencarnou de Covid, agora nessa época da pandemia de Covid, e ela veio, deu a explicação dela. Ela disse, a família sofreu muito, claro, mas ela deu a explicação dela. Disse que no planejamento reencarnatório dela também era para ela sofrer acamada, a desencarnação dela para passar anos e anos acamada, se não me engano era de câncer também. Parece que em torno de 10 a 12 anos, não estou lembrado, eu sei que era muito tempo. Pelo mérito dela, porque simplesmente ela passou, se não me engano, 2 dias só, teve a desencarnação dela pelo Covid, enquanto ela iria passar 10 anos ou mais em sofrimento. Então são essas situações que a gente tem que entender. A gente sofre, a gente sente saudade, mas a gente não pode se revoltar, porque são dádivas, é a misericórdia de Deus nos ajudando. Então vamos seguindo aqui, que nosso horário está indo embora.
Então, e diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia sua sentença definitiva ao mesmo tempo enérgica. Por quê? Porque ela tem tudo que a gente fez de errado, gente. Entendamos o seguinte: a gente vai ter que responder por ele. É a lei de ação e reação. Não tem aquela história de que eu vou lá, me confesso e Deus perdoou todos os meus pecados, pronto, estou livre. Daqui para frente vou começar do zero. Não tem essa não. Deus é misericordioso, Ele entende as nossas fraquezas, nos perdoa, mas a gente vai ter que expiar o mal que a gente fez aos nossos irmãos. Não tem como a gente fugir, ou nessa vida, ou em próximas vidas, e por aí vai. O que a gente tem que fazer é o quê? Passar nossas provas nessa vida já, o máximo que a gente puder passar nossas provas, nossas expiações, e evitar fazer o mal. Não acumular, não somar mais dívidas para outras encarnações ou até para essa mesma. Esse é o segredo, e o livro A Obra, o Céu e o Inferno nos ajuda muito em relação a isso, nos orienta demais, demais. Vocês, quando forem ler esse livro, quem já leu, ele é incrível. Então, estamos ante o tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um critério superior. Graças a Deus que temos a misericórdia de Deus a nosso favor, que a gente pode reparar de forma mais tranquila, caso a gente trabalhe no bem. Vamos aqui a gente seguir, né? Então, esta obra nos demonstra a imortalidade do espírito e a condição que ele poderá usufruir no mundo espiritual, como consequência de seus próprios atos. A gente vai ter um relato aqui de um espírito suicida, né? E vocês vão entender mais ou menos isso que está falando aqui. Isso é Kardec que está falando aqui no livro, na obra O Céu e o Inferno. Divide-se em duas partes, sendo a primeira parte doutrina e a segunda exemplos, como a gente acabou de falar. Na primeira parte, que é a doutrina, Kardec estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte, né? Que foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Ele mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Vamos imaginar aqui, né? Diante da misericórdia de Deus. Por que nós, né, já chegamos na idade que chegamos e estamos aqui plenos, enquanto outros seres, criancinhas com 2, 3 anos de idade, 4 anos ou menos, desencarnam? Porque isso quer dizer o quê? Que Deus gosta mais de nós e gostava menos dessas criancinhas que desencarnaram? Será? Diante da bondade, da infinita misericórdia de Deus, Deus faria isso com seus filhos? Esse aqui só vai viver 3 anos. Agora aquele ali eu gosto muito dele. Ele vai viver 90 anos. Deus seria justo se ele fizesse isso? É uma das coisas que Kardec também faz esse levantamento, faz essa discussão em cima disso. Então existem várias possibilidades que justificam aquela criança, que a gente entende que é criança, porque nessa reencarnação ele ainda está no processozinho de crescimento corporal físico, mas que é um espírito velho, igual nós, né? De milênios, né? Só que acabou de reencarnar, ainda está criancinha. Mas ele também, assim como nós, tem as nossas provas e as nossas expiações de erros do passado que a gente cometeu. E que, de certa forma, uma criança dessa que desencarna mais cedo por um processo de doença ou alguma outra situação, foi provavelmente o seu planejamento reencarnatório, de completar o seu restante de vida, de uma vida passada, de expiar através de uma doença nessa reencarnação, de ajudar a sua família a evoluir, seus pais e suas mães. Então são infinitas possibilidades, né? Não dá para a gente bater o martelo, mas tem muitas situações que pode acontecer, né?
Isso só para demonstrar um desses exemplos aqui, mas Kardec fala vários exemplos. Então, Kardec procura elucidar temas como anjos, como eu falei aqui, anjos, céu, demônios, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica, né? A proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, que também já foi falado aqui, e se eu não me engano, por minha amiga Tamires, que já falou sobre esse tema aqui da proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, que na época, como a gente falou agora no início, os nossos irmãos da época, poderia ser até onde nós também está lá, não tínhamos entendimento ainda para entender os ensinos de hoje, e que Moisés simplesmente proibiu de fazer as evocações dos mortos, porque eles estavam utilizando de maneira errada essa evocação dos mortos, né? Para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, para fazer várias situações. Então, Moisés achou melhor, estou falando de uma forma bem resumida, tá, gente? Moisés achou melhor fazer essa proibição, né? Que tem alguns irmãos que ainda vivendo lá na primeira revelação, querem utilizar aquele ensinamento daquela época para hoje, dizendo que é proibido essa questão dessa conversa que a gente tem com a espiritualidade dos nossos irmãos que já desencarnaram, né? Então, é um pensamento que está ainda bem lá atrás, né? E entre outros, né, que ele apresenta, né? Ele apresenta a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas, que a gente já comentou aqui também. Eu estou lendo aqui algumas coisas que já foi dito aqui, acho que vocês estão percebendo, né? Já foi explicado essa questão das penas eternas. Essa questão das penas eternas é interessante, que aqui no Céu e Inferno, na obra Céu e Inferno, Kardec fala assim, né, que esse inferno que foi aprimorado pelos cristãos, né, porque o inferno, a ideia do inferno cristão veio do inferno pagão. Os pagãos, eles imaginavam aquele inferno que são as nossas obras, os nossos sofrimentos aqui na terra intensificados, né? Só que individualmente. E os cristãos colocaram aqui coletivamente, tipo um caldeirão, muita gente dentro desse caldeirão, fervendo eternamente, e que vez por outra um anjo lá levantava a tampa e ficava vendo o sofrimento dessas almas eternamente, e Deus lá no seu trono observando seus filhos sofrer eternamente, né? Então isso é um entendimento que se tem sobre o inferno cristão, né? Que a gente, graças a Deus, a gente sabe que não é dessa forma que acontece, né? E vamos lendo o livro Céu e Inferno, que a gente vai aprofundar mais ainda o nosso entendimento. Então vamos lá, para a gente falar aqui na segunda parte. A segunda parte fala sobre os exemplos, né? Os exemplos do momento da desencarnação e após a reencarnação. É maravilhoso os fatos que são narrados lá na segunda parte do livro Céu e Inferno. A segunda parte, resultante de um trabalho prático, reúne modelos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. São depoimentos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes. É fantástico esse depoimento. Espíritos medianos, sofredores, suicidas e em expiação terrestre. Aí a gente colocou aqui um relato lá do capítulo 5, né, que fala sobre os suicidas, relato dos suicidas. Tem vários relatos de suicidas. Foi pensado esse aqui, que é o primeiro relato, o suicida da Samaritana. Aí ele começa assim, ele fala com a história, né, que precede a questão da desencarnação, e depois vem a conversação numa reunião mediúnica do espírito com as pessoas que estão na mesa mediúnica. Vamos lá. No dia 7 de abril, isso é um fato real, gente. No dia 7 de abril de 1858, por volta das 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos, vestido convenientemente, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e mandou preparar um banho.
O atendente espantou-se de que, após um intervalo de 2 horas, aquele indivíduo não chamasse e decidiu entrar em seu cubículo para ver se ele não estava indisposto. Testemunhou então um espetáculo atroz. Aquele infeliz tinha cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue se misturara com a água da banheira. Não tendo podido ser estabelecida sua identidade, transportou-se o cadáver para o necrotério. Então, geralmente acontece assim, o fato pré a desencarnação, como aconteceu a desencarnação, e logo após vem o diálogo com o espírito desencarnado, né? Que eu não vou relatar aqui, mas resumidamente o diálogo dele é que quando ele aparece na reunião mediúnica, ele entende, né, que não morreu. Ele não sabe que está morto. Ele pergunta onde ele está, né? Ele diz que está no caixão, né? Que está no caixão e dizem para ele que ele já desencarnou e tudo, mas ele, como ele está falando, como ele está vendo, como ele está sentindo, né? Ele ainda tem a impressão da matéria. Então, para ele é como se ele não tivesse, ou ele ainda estivesse no corpo de carne, né? Então, ele fica ligado ainda àquele corpo de carne, né? Mentalmente, e fica sentindo todo o sofrimento que ele pode sentir. E para a gente finalizar esse diálogo, né? Ele completa esse tempo lá ligado ao seu corpo, que era o tempo restante da vida que ele iria desencarnar naturalmente. Se faltava 10 anos, ele fica 10 anos. Se faltava menos, fica menos. Se faltava mais, fica mais, né? Então a gente vai, só para ir finalizando aqui os nossos comentários, a gente colocou aqui no penúltimo slide, né? Essa questão do suicídio nem sempre se apresenta em condições idênticas. Claro, vai depender de cada pessoa, de cada situação, de cada circunstância. Varia sobretudo na duração e na intensidade, segundo as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. Então, esse processo vai depender muito de indivíduo a indivíduo. Ela é frequente entre aqueles que viveram mais da vida material do que da vida espiritual. O que é isso? Esse processo de como é que eu posso dizer? De perturbação. Né? Se uma pessoa viveu aqui no plano material, no plano físico, muito ligada à matéria, é uma pessoa muito apegada ao seu carro, muito apegada a dinheiro, muito apegada ao seu trabalho, muito apegada à sua família, em termos de posse, né? Não em termos de amor. Em termos de amor é maravilhoso, mas em termos de ser possessivo, meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher, meu esposo, né? Então, a pessoa que é muito apegada às coisas desse plano material, ela vai sofrer muito esse processo na sua desencarnação, de estar muito ligada ao seu corpo após a desencarnação, né? Então, o contrário se dá quando você é mais desprendido do plano material, mais desprendido das coisas materiais e mais voltado para as coisas espirituais. Aí você não passa por essa perturbação, dependendo do seu grau de desapego, tá certo? Só para a gente ter esse entendimentozinho aqui. E isso aqui vai falar em vários exemplos que tem aqui na segunda parte. A gente vai lendo e Kardec vai explicando cada relatozinho desse. É maravilhoso, a gente fica assim, querendo cada vez mais se melhorar para a gente poder não passar por essas situações aqui e passar pelo que os espíritos felizes passaram, né? Quem dera a gente passar logo para como os espíritos felizes passaram. Mas suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Isso aqui é muito interessante, gente. Não é apenas o ato voluntário, mas ele consiste também em tudo o que se faz com conhecimento de causa e que pode apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Então, o suicídio não é só aquele que a pessoa vai lá e dá cabo à sua vida instantaneamente, mas são situações que eu sei que eu estou fazendo e que aquela situação vai diminuir meu tempo de vida aqui na Terra. Tipo, eu fumar, né, que eu vou prejudicando a minha saúde.
é eu comer desregradamente comidas que não são boas, que vai descontrolando as minhas taxas metabólicas, né? É eu fazer atividades que coloquem em risco a minha vida, é eu andar em alta velocidade, é eu atravessar um sinal vermelho, né? Que ali você está colocando em risco não só a sua vida, mas a vida do outro, e você está abreviando a sua vida, a vida do outro. Então, essas situações que eu sei que eu posso abreviar a minha vida, mas mesmo assim eu estou fazendo, você é considerado um suicida também, ao chegar no plano espiritual. Então, a gente tem que ter esse conhecimento e esse entendimento para a gente evitar essas situações, né? Olha como a doutrina espírita é maravilhosa e vem nos esclarecendo tudo, nos dando o caminho, nos mostrando, colocando a luz na nossa frente, dizendo por aqui não, vá por aqui não, vá por aqui, né? E a obra, o céu e o inferno, é uma dessas luzes no nosso caminho em direção a Deus. Então, gente, a gente finaliza aqui com a frase de Emmanuel do livro da Esperança, que diz: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum, ou seja, comum a todos. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança, né? Também de ajudar aos demais, não só nós, né? A doutrina espírita nos fala que nós devemos nos ajudar, mas a gente nos ajuda quando a gente ajuda o próximo, que o maior beneficiário somos nós mesmos. Então, a partir desse conhecimento, né, que a gente adquiriu aqui, né, e no ser em transformação que somos, possamos dar mais um passo nesse processo evolutivo a partir da prática desse entendimento pelo amor aos nossos irmãos. Muito obrigado, gente.